Assim, eu respeito quem não acredite, porque hoje em dia tem pessoas que não acreditam no que eles chamam de arrebatamento secreto. Exato. Acredito que a segunda vinda é uma coisa só. Ela fala aqui, ó, fala um pouco sobre a marca da besta, sobre o chip da Neuralink, que será colocado logo, logo em humanos. Então, eu já falei aqui uma vez para você que eu acredito que a palavra marca no grego, haragma, ela significa uma marca que é feita com algum objeto que fere a pele. Então pode ser uma tatuagem, pode ser uma introdução de um chip, de alguma coisa. Então, na minha opinião, a marca da besta vai ser feito essa introdução subcutânea de um nanorobô, de um chip, que vai ter inteligência artificial. Porque quando a gente fala de chip, a gente pensa só no lugar de armazenamento. Não, aquilo vai ser uma inteligência artificial. Conectada Conectada na nuvem. à nuvem. Então ele vai interpretar os seus sinais vitais, vai, né, interpretar tudo. E vai ser tanto na mão direita quanto na testa. Então, o chip da Neuralink tem tudo a ver. Hoje pode ser só um chip, mas no futuro, os próximos... Mas não pode ser o celular, Não vai. Porque não tem nada a ver com marca. Porque eu vi aquela... A Ana Beatriz falando. O que ela não entende, o que ela não conhece é o texto original. O texto original diz que vai marcar mesmo. Entendi. Vai ferir, vamos dizer assim. O celular é a pré-marca. O celular é o que está te levando a depender de todos esses devices. Entendi. E tal. Mas quando chegar a marca, ela vai estar dentro de você. Tanto no cérebro quanto na mão direita. Né? E é interessante porque a palavra mão, no hebraico, yad, não é só a palma da mão, vem até aqui, ó. Ah, é? É. Então, punho e um pedaço do braço. Pode ser aqui no punho, né? Entendi. Então, outros vêm aqui, né? Você já viu que às vezes já tem chips que você vai, ao invés de você passar o teu cartão, você passa no leitor óptico e passa a mão assim e lê e paga, faz o pagamento. Ah, é? É. Então, eu acredito que a marca seja essa. Agora, a marca da besta, o 666, é o www, que eu já te falei aqui uma vez, que eu acredito que é a internet, que vai ser o sistema que permitirá a introdução desse chip que vai garantir o controle do anticristo. Entendi. Tem mais alguma ou pode ser a minha lá dos 144 mil? Pode ser. Manda. Tem uma aqui do Milton Santos que ele fala assim: Pastor Lamartine, fala sobre as duas testemunhas que serão mortas em praça pública. Serão 2 profetas? O que é isso? Qual que é o contexto? No livro de Apocalipse, diz que na primeira metade da tribulação, durante 3 anos e meio... Só para colocar então na linha do tempo, tem o arrebatamento, a igreja... A igreja é levada e aí o anticristo fez aquele acordo e ele vai durante 7 anos... Reinar, governar esse mundo. 3 anos e meio, uma suposta paz, exato. E 3 anos e meio é pesado, perseguição e morte a quem resistir. Nos certo? primeiros 3 anos e meio já vai ter uma intervenção de Deus, então vai ter terremoto, vai ter chuva de meteoro, mas o mundo estará, entre aspas, em paz. Tá. As pessoas estão... Não vai ter guerra. Adorando uma grande guerra. Não, vai ter guerra. Ah, vai ter também? Vai ter guerra. Vai e ter guerras. Paz é o que então? Vai ter, porque é uma falsa paz. Na verdade, ele vai conseguir criar um sistema que vai diminuir muito, mas ainda vai ter. Ele não vai ser perfeito nos seus objetivos, entendeu? Entendi. Quando você vê os primeiros selos que são abertos, o branco é o anticristo, o vermelho é guerra. O preto é fome e morte e pestes. São os 4 cavaleiros, né? E o 4 é o amarelo, mas na verdade é verde. Eu acredito que é o Islã. Falam que é o pálido, né? Cavalo pálido, né? É pale, né? Mas na verdade... É a morte? O que não, que é? ali é morte É mesmo. morte. É morte. Só que no original a palavra é chloros. Que significa? Clorofila, é verde. Sei. Esverdeado, né? É verde. Cor da morte, né? Não, chloros é verde mesmo. Ah, verde? É verde. Então não existe cavalo verde. Então por que Deus falou verde? Eu entendo que pode ser o Islã.
Porque se for ver, a cor do Islã é o verde, dos minaretes, tudo quanto é vermelho bandeira. qualquer. Pega as bandeiras dos países islâmicos aí, veja aí. E o vermelho, o que é? O segundo cavalo é o vermelho, é guerras. Tá. O terceiro é preto, é fome. É fome. O primeiro branco é do E anticristo. pestes, é o anticristo. Ele vem com uma falsa paz. Entendi. Você conseguir colocar aí as bandeiras, pega as bandeiras dos países islâmicos, a maioria tem verde. Então, e você vai, por exemplo, em Israel, você deve ter notado, foi na Turquia também, de noite todos aqueles minaretos têm cor verde. Então, é uma suposição. Ó, todas têm verde. Tem uma só lá que tem um azul e uma... Tem umas que vermelho, É. ali, mas a maioria É Marrocos, né? Que tem não verde, porque o verde... Você me permite botar um remedinho de nariz aqui? Relaxa, pode colocar. Fala, Helene. Ó, tem uma outra, um comentário aqui do Mestre Simpatias. Ele falou o seguinte: pastor, Deus tem me revelado o verdadeiro Gênesis. Por favor, ore por mim, pois é muita responsabilidade. Que Deus te abençoe. Realmente, estudar a palavra é uma grande responsabilidade, sobretudo ensinar a palavra, né? Para não ensinar errado. Que Deus te abençoe e continue estudando. Agora, voltando para a questão do cavalo verde, então eu creio que seja o Islã. Tá. Tudo isso está na primeira metade da tribulação. Mas vai ter paz. Eu creio que o governo dele vai ser na Europa. Vai ser hegemônico, provavelmente. Hegemônico, entendeu? As nações vão estar de 4 diante dele. A economia vai bem. Vai melhorar muito, porque vai zerar tudo. Eles vão distribuir, entendeu? Mais equanimemente. Só que depois, na segunda metade, Agora, o pau vai comer, né? Agora, já vimos em filme, em série. Será que vai ser aquilo lá mesmo? Tipo, a gente tá conversando e de repente some 1, 2 aqui Eu creio. e fica só as roupas? Só as roupas. Já pensou isso? Tô aqui, o Assustador. Lene, pá! As câmeras começam a não mexer, vai ver. O Lene foi arrebatado. Eu creio. Tem muita gente que não acredita o Paquito, nisso, tá? não, com certeza. O Paquito acho que não. Fica aqui. Eu vou com certeza. Não, quem sabe o Paquito não chega lá. Às vezes surpreende, hein, cara? Assim, eu respeito quem não acredite, porque hoje em dia tem pessoas que não acreditam no que eles chamam de arrebatamento secreto. Exato. Acredito que a segunda vinda é uma coisa só. Só que, na minha opinião, você vê aquele dia com o Saião, né? Eu falei, qual a tua posição? Ele saiu que nem um sabão, né? Não quis responder. Ele não falou qual que é a posição Não dele? falou. Ele, assim, na verdade, eu acabei sem saber qual que ele acredita de verdade. Qual que é? Que vai haver... Eu sou pré-milenista, pré-tribulacionista. Porque no livro, na carta de Paulo aos O Tessalonicenses... Rina também, né? Rina O também. Da bola de, Rina da bola também. de neve. No capítulo 4, ele fala do arrebatamento. Só que a igreja está subindo nos ares. Quando você pega Apocalipse 19, que está falando da vinda, a igreja está descendo com Jesus. Então, numa está subindo, na outra está descendo. São 2 eventos diferentes. No primeiro, diz que é como ladrão. Na segunda, todo olho verá. Em Apocalipse, em Tessalonicenses, capítulo 4, é o arrebatamento. No 5, já começa o dia da ira, que é a grande tribulação. Então, O dia da ira é o começo da tribulação? são 7 anos da tribulação, é chamado dia da ira. Os 7 anos é conhecido como o dia O da dia ira? Lembra que eu te falei que no hebraico a palavra dia não representa necessariamente 24 horas, pode ser um período de Depois tempo. vamos falar isso é interessante. Tá. Então, no Tessalonicenses está primeiro o arrebatamento, depois o dia da ira. Tá. Quando você vai para Jesus, em Mateus 24, 25, ele fala: depois da tribulação daqueles dias aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Porque a volta de Jesus ela tem 2 etapas. A primeira é no ar para os crentes. Ninguém vai ver. A segunda é descendo para a terra e o mundo inteiro vai ver. Então, uma igreja sobe, o outro Jesus desce com a igreja. Certo. Um é invisível, o outro é visível. Um é antes do dia da ira, o outro é depois da tribulação daqueles dias, se verá o sinal do Filho do Homem. Então, são 2 etapas. Então, arrebatamento, primeira metade da tribulação. Depois de 7 anos do arrebatamento, Jesus volta na segunda vinda. A segunda vinda é o final da tribulação. Da tribulação, são 7 anos de diferença. Esses 3 anos e meio, que é a grande tribulação, acontece o quê? Não, são 7 anos.
de tribulação. Então- A primeira metade é chamada de tribulação, a segunda metade, 3 anos e meio, é chamada de grande tribulação. Isso, a grande tribulação, o que que acontece? Acontece que naquela metade, nos céus, está lá em Apocalipse 12, Satanás é expulso do céu por Miguel e os seus anjos. Ah, é nessa hora que ele é expulso. Ele é na metade da tribulação. Ele desce e ele possui o anticristo. Tá. A Bíblia diz que ele vai ter uma ferida mortal e ele vai, tipo, encenar uma ressurreição, como Jesus Como se ele tivesse morto. morto e ressuscitado. Só que aí vem Satanás e toma ele. O O corpo possui, de fato. Aí a ira de Satanás contra os crentes e contra Israel vem com tudo. E aí a segunda metade da tribulação que não... Acabou a paz. Ó, não vai me aceitar? Então agora você vai morrer. E não tem aquele lance de que o Espírito Santo não tá mais na Terra? Não, Mas já ouviu isso, sim, né? sim. Eu Que acho todo que isso mundo é um vai ter erro. que crer pela razão e não pela Não fé. existe possibilidade É de ninguém mesmo? se converter Mas já se ouvi não tiver pastor algo. falando isso, não tem uma linha... Mas é um erro. Quem vai sair não é o Espírito O Santo. que que é? Porque eles... Mas baseado em que eles falam isso? baseado no texto de Tessalonicenses que diz Como que é? que ele fala assim, o mistério da iniquidade já opera, só aguarda que aquele que o detém seja retirado. Isso é O que que complicado tá de dizendo? entender. O mistério da iniquidade é o anticristo, Tá. né? Iniquidade no grego é anomos, anomia, o cara que não recebe nem, não aceita nenhuma lei. Então, o que Paulo está dizendo? Que já no tempo de Paulo, o espírito do anticristo já existia. Mas ele não tinha manifestado ainda, porque ele só vai se manifestar quando aquele que o detém for retirado. Tá. Então, alguns interpretavam que quem detinha o anticristo era o Espírito Santo. E, na verdade, é o Espírito Santo na igreja. É a igreja que vai subir. Mas o Espírito vai continuar atuando aqui. Porque se não houver o Espírito Santo, não há conversão. Ninguém diz que Jesus é o Senhor se não for pelo Espírito Santo. A Bíblia diz isso. Então, o Espírito Santo continuará aqui, só que a igreja não vai estar aqui, não tem mais resistência. Aí ele vai se levantar com tudo, entendeu? E agora eu quero saber como é a segunda vinda. O que a gente pode esperar, o que tem de base na Bíblia, como pode ser essa segunda vinda. Então, a segunda vinda, você está falando não do arrebatamento, você está Não. falando da descida, né? É. A segunda vinda vai acontecer quando Israel estiver cercada pelos seus inimigos de tudo quanto é lado. Entendeu? Por quê? Vai ter inimigo que vem do leste, vai ter inimigo que vem do norte, vai ter inimigo que vem do sul, e eles vão invadir Israel para destruir, para espoliar, para tirar tudo que tem e para cumprir o ódio que Satanás tem. Ele sempre tentou matar o povo judeu. Nessa hora, a Bíblia diz que haverá um sinal nos céus, e o sinal é do Filho do Homem, e todas as nações da terra verão e lamentarão quando ele descer nas nuvens com poder e grande glória. Ele desce num cavalo branco, como diz Apocalipse 19, junto com milhões, né, de anjos e dos santos, que é a igreja, né? O livro de Judas, né, a carta de Judas, cita Enoque, que viu o Senhor vindo com as suas miríades de anjos. Então, a segunda vinda é... Enoque teve essa visão? Enoque teve essa visão. Enoque, que foi o 7º depois de Adão, estamos falando aí de 5.500 anos, Já viu isso daí? viu isso aí. Enoque teve uma experiência com Deus muito fantástica, né? Enoque diz que ele andou, viveu 65 anos e gerou Matusalém, seu filho. E a partir daí Enoque andou com Deus 300 anos. Matusalém, o nome no hebraico Matushelar, significa sua morte trará. E no ano que o Matusalém morreu, veio o dilúvio. Então, o que aconteceu com Enoque? Ele deu uma guinada na vida dele. Quando ele teve a consciência de que o filho dele ia nascer, Deus revelou para ele, olha, o dia que ele morrer, eu vou trazer o dilúvio e vou acabar com toda a terra. E aquilo fez ele mudar de vida. E ele deu o nome do filho. A sua morte, a morte dele, né, do meu filho, trará. Trará o quê? O dilúvio. Só que a Bíblia diz que ele não viu só isso. Diz que ele também viu a vinda do Senhor, com os anjos, entendeu? Então,
A segunda vinda, ela vai ser aberta para todo mundo ver. Essas pessoas que não acreditam no arrebatamento acreditam na segunda vinda. Entendi. Então não importa, tendo arrebatamento ou não, Vai Jesus ter. virá. Entendeu? Para quem acredita que vai Mas ter o ele arrebatamento. vem dessa vez pra guerrear. Não na paz, que nem veio na primeira Não, vez. a primeira ele veio para salvar, a segunda ele vem para julgar. É mesmo? Vai julgar. Aí o bicho vai pegar. Aí o bicho vai pegar. Tanto é que no Armagedon, todos os inimigos vão morrer na hora. Mas a gente não deve esperar visualmente este ou aquele tipo de Jesus. Não dá pra saber Não. como ele virá. A Bíblia fala. Pode ser uma mulher, por exemplo. Claro que não, né? Ah, não sei. Não, Jesus é o mesmo. Só que, por exemplo, em João capítulo 1, João tem uma visão de Cristo agora, como ele é no estado glorificado. Tá. Ele Então, descreve. ele escreve que ele vê cabelos brancos como a neve, olhos de fogo, pés como de bronze. Na verdade, ele está citando uma coisa parecida com o que ele enxergou. Ele viu Jesus completamente glorificado. Uma voz como de muitos trovões e águas, uma voz poderosa, né? Então Jesus vem, mas em corpo, ele é corpóreo. E Jesus é homem, ele é homem, não mudou de sexo, ele continua homem. Entendeu? E a idade aparente dele. Alguns dizem que ele vai ter a idade de 33 anos quando ele morreu. Entendi. Mas isso é uma conjectura não dá também. pra saber, né? Ele virá completamente com o corpo glorificado, vai ser uma visão que para aqueles que esperam por ele vão adorar, né? E para os que não esperam, eles vão Que é uma visão. ter pavor, né? É uma visão que os judeus já esperavam dele, né? Na primeira vinda, não é? Isso, esperava que ele viesse para acabar com os inimigos. Exato. Só que, quando você estuda o Velho Testamento, você vê que tem até Indícios? alguns rabinos acreditam em dois Messias. Ah, é? O Messias sofredor e o Messias vencedor. O Messias Ben Yosef, filho de José, que ia sofrer. E o Ben David, filho de Davi, que vai reinar. Mas por que naquela época o pessoal que não acreditava nele não acreditou pelo fato dele ser Porque eles queriam que ele acabasse com os romanos. Mas não pela profecia anterior. Mas então, eles não tinham entendido. Porque, por exemplo, quando Jesus fala, né, sobre si mesmo, né, que ele viria para trazer o ano aceitável e o dia da vingança, fica claro que são duas etapas. O ano aceitável é a primeira vez, ele veio para salvar. Ah, já estava falando em segunda O vinda. dia da vingança é na segunda vinda. E o texto que fala do Messias fala isso, só que eles não entenderam. Imagina um povo oprimido, um povo que está lá na sua própria terra, os romanos, adorando aquele monte de deuses falsos. Cara, eles queriam um Messias que fosse como o líder dos Macabeus, que acabou com Antíoco Epifânio e botou para correr. Os zelotes queriam isso. Os Judas eram um zelote. Era um grupo de judeus que pegavam em armas, eles queriam ir para o pau com os romanos. Tanto é que o ano 70, quando Tito entrou e destruiu Jerusalém, matou milhares de pessoas, ele fez isso por quê? Porque durante 5 anos houve uma revolta dos zelotes em Jerusalém, do ano 65 até o 70. Aí, vocês estão querendo enfrentar a gente? Aí ele veio com tudo, né? Então, assim, eles esperavam o Messias que fosse governar e gerar uma paz no mundo. Porque ele vai fazer isso. Jesus é o príncipe da paz. Mas quando ele vem na segunda vez... Primeiro, ele acaba com tudo, com os inimigos, ele julga os inimigos, vão todos morrer na segunda vinda, aqueles que forem aliados ao anticristo. E o milênio? Então, aí vai haver ressurreição dos mortos que morreram durante a tribulação e vai entrar no milênio e durante 1000 anos ele vai governar e aí sim ele é o príncipe da paz, vai ter paz na terra. Mas 1000 anos seria literal? Literais, eu acredito em 1000 anos literais. Não é bastante tempo. Porque significa a Bíblia assim, fala, 1000 anos como se fosse bastante tempo. Quando você vê a descrição, você vê que é literal. Porque ele fala, depois de 1000 anos, Satanás será solto. Entendeu? Quando Deus quer usar figuras, ele usa, mas ali ele está falando o tempo que vai acontecer. Entendeu? Galera, obrigado pela confiança. Se gostou, deixa seu like. Compartilha.
Inscreva-se e ative as notificações.